Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar a respeito dos ossos, Atzemot. Essa palavra no singular, etzem, ela tem significados que vão muito além do osso em si. É um conceito bem maior. E é justamente esse grande conceito que vai fundamentar todo o nosso estudo. Vamos também abordar diversos fatos da escritura sob uma perspectiva científica. Então, falaremos sobre alguns ramos da medicina, como a fisiologia, a genética, a epigenética, e vamos compreender, através desse conhecimento, o que a escritura, com algumas palavras aparentemente simples, quer realmente dizer. E um desses episódios que vamos analisar sob essa lente é esse que vocês veem aqui na imagem, os rebanhos de Jacó. Como podemos entender todo aquele procedimento que ele fez para que nascessem crias malhadas, pintadas e listradas? E essa será a primeira parte do estudo. Precisaremos de um segundo capítulo para fechar o tema. Nele, vamos analisar outro famoso episódio também da vida de Yaakov, conectando e solidificando todas essas informações sob um único conceito. E aparentemente, esse evento dos rebanhos, ele parece não ter nada a ver com o tema central dos ossos, mas é no nível mais profundo que encontraremos essa conexão, uma ligação íntima entre esses dois pontos, onde o hebraico e o estudo da própria criação, o que chamamos por ciência, vão nos conduzir nesse caminho de revelação. E eu espero que você aproveite. Vamos dar início então. Vamos começar tratando dos significados e raízes da palavra etzem. Etzem significa osso, por extensão o corpo, também essência, substância ou algo inerente a si mesmo, aquela parte mais intrínseca a um organismo, a um ser vivo. E dentre esses significados, um aqui se destaca com grande importância. Etzem, que significa osso, é também essência. E esse sentido, ele vai fundamentar todo o nosso estudo. Vocês verão que quando aplicamos esse significado a todo o contexto que envolve um texto que fala dos ossos, a dimensão do texto se torna muito maior e muito mais significativa. E o plural de etzem é atzemot, um plural feminino. A palavra etzem, ela vem do verbo atzam, que significa ser vasto, numeroso, poderoso ou forte. Vocês veem que todos esses significados estão relacionados com os ossos. Os ossos existem em grande quantidade no corpo humano, são também a parte mais forte, mais poderosa do nosso corpo, aquela que dá toda a resistência, que estrutura todo o nosso organismo. Então, se estabelece aqui uma relação direta. Além disso, veremos a palavra etzem fazendo parte de uma outra palavra, beetzem, que é formada pela letra bet, funcionando aqui como uma preposição, mais a palavra etzem. E essa palavra significa de fato, na realidade, na verdade, em essência ou basicamente. Normalmente é uma expressão que introduz uma frase e, como vemos aqui, todas essas palavras, elas dão uma ênfase naquilo que se quer dizer, levantando o ponto principal. E é assim que começamos a compreender os ossos no seu sentido mais profundo. Essa expressão beetzem, ela aparece nas escrituras muitas vezes, normalmente sempre com essas outras palavras. Beetzem hayom hazeh, que significa nesse mesmo dia. Uma outra palavra que vem dessa mesma raiz é atzum. É um adjetivo que significa forte, poderoso, numeroso e também fechado. Na perspectiva dos ossos, compreendemos que eles são estruturas fechadas com músculos e tendões. E essa palavra atzum vai nos mostrar algo incrível, pois a sua gematria é 206. E esse é exatamente o número de ossos do corpo humano.
Realmente é fascinante ver como o hebraico, a língua da criação, traz uma informação que a ciência apenas descobriu não há muito tempo: o número de ossos do corpo humano. Vamos agora abordar um pouquinho da biologia dos ossos para compreender o seu funcionamento. O que são os ossos, então? Eles são a parte estrutural do corpo, a parte que sustenta, que dá forma, que protege os órgãos e permite o movimento. Os ossos não são formados apenas por um único tecido. Encontramos uma variedade de funções e estruturas dentro deles. Uma das mais importantes é a medula óssea. Ela é um tecido gelatinoso interno aos ossos, responsável por produzir grande parte do nosso sangue. E a medula óssea, ela se divide em 2 tipos. O primeiro deles é a medula vermelha, que é a responsável pela formação do sangue, produzindo as hemácias, que são aquelas células que carregam o oxigênio e energia para todo o corpo através da corrente sanguínea, os leucócitos, que são células de defesa, e ainda as plaquetas, que são aquelas responsáveis pela cicatrização de feridas. Além disso, dentro dos ossos também temos a medula amarela. Ela é responsável por formar as cartilagens, músculos e ainda armazena gordura. Quando nascemos, até uma parte da nossa infância, praticamente todos os nossos ossos produzem sangue. Porém, à medida que crescemos e envelhecemos, a medula vermelha vai se transformando em amarela e a produção de sangue fica concentrada em apenas alguns ossos, que são a espinha vertebral, as costelas, a pelvis, o crânio e o externo. Esses são os principais ossos que continuam produzindo as nossas células sanguíneas até o fim da nossa vida. E a produção diária média de um adulto de 80 quilos, por exemplo, são de 200 bilhões de glóbulos vermelhos, ou hemácias, 80 bilhões de glóbulos brancos, os leucócitos, e 200 bilhões de plaquetas. Então, é uma quantidade enorme de células sendo produzidas todos os dias. Os nossos ossos estão em constante produção do sangue. E os ossos não produzem simplesmente sangue, mas algo muito importante também. A medula óssea é uma das grandes fontes de produção de células-tronco. As células-tronco têm um papel diferenciado no nosso organismo. Apesar delas não terem uma especialização, por exemplo, elas não são células específicas do fígado, do coração, dos músculos ou de qualquer outra parte, mas elas têm o potencial para se transformar em muitos outros tipos de células. Existe também uma diferenciação entre as células-tronco em relação a esse potencial de se transformar em outras células. Alguns tipos de célula-tronco dão origem a qualquer célula do corpo. Isso acontece, por exemplo, com os embriões. As células-tronco presentes nos embriões, elas têm esse enorme potencial de vir a ser qualquer parte do corpo dele, uma vez que ele está sendo formado. Já nos adultos, os tipos de célula-tronco mais encontrados têm uma certa limitação. Eles já não se diferenciam em qualquer célula do corpo, mas eles formam alguns tipos específicos. São muitos, na verdade, mas não todos, como acontece com o embrião. E a função das células-tronco é de se replicar, gerando outras células como ela, e também de renovar e reparar células e tecidos do corpo sempre que preciso. Então, por exemplo, se o corpo sofre um dano, se ocorre uma queimadura de grande extensão e é necessário uma ajuda extra para renovar as células da pele, as células-tronco vão funcionar nesse sentido. Elas vão passar a produzir células epiteliais para renovar esse tecido que foi queimado. Então, como vemos, as células-tronco, essas que estão em grande quantidade dentro da medula óssea, dentro dos nossos ossos, elas têm um papel importantíssimo,
tanto na manutenção da vida, gerando células novas, renovando tecidos, quanto na sua cura, reparando aquilo que se faz necessário. Como vemos, então, os ossos são uma grande usina de produção. Eles estão trabalhando o tempo todo, não apenas para sustentar o nosso corpo, mas para produzir uma série de elementos essenciais à vida, à regeneração do nosso corpo e ao funcionamento perfeito do nosso organismo. Em Levítico 17:11, lemos que a vida da carne está no sangue, e podemos dizer que a vida do sangue está nos ossos. Além disso, os ossos abrigam também um enorme potencial de cura através das células-tronco. Portanto, os ossos são grandes geradores de vida. O papel deles não é simplesmente nos apoiar, nos movimentar, mas produzir sangue, produzir a vida do organismo. E além disso, eles são portadores de vida potencial. As células-tronco que estão dentro deles são esses grandes elementos que podem gerar vida, de acordo com a necessidade de cada um. A partir desse conhecimento básico, mas muito necessário, agora nós podemos olhar para a Escritura e compreender com muito mais profundidade todos os textos que carregam a palavra Etzem. Como vimos anteriormente, essência. Esse é o ponto-chave para entendermos o que realmente significam os ossos. Vamos agora mergulhar nesse significado. Primeiramente, analisando-o sob o ponto de vista biológico e depois no metafísico ou espiritual. Começamos pelo primeiro texto da Torá que trata dos ossos. Está em Gênesis 2:23. Então disse o homem: esta é agora Etzem me'atzamai, osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada Ishá, mulher, porquanto do Ish, homem, foi tomada. Aplicando então esse significado da palavra Etzem, percebemos que Havá, Eva, ela não foi feita simplesmente dos ossos de Adão, mas da sua essência, daquilo que era mais intrínseco, particular e único a ele. E quando tratamos dessa essência sob o ponto de vista biológico, percebemos que estamos falando aí do DNA de Adão. DNA é aquela estrutura presente em todas as células do nosso corpo, que contém o nosso código genético, aquilo que nos faz sermos quem somos. O DNA é a parte mais intrínseca, mais particular que define um organismo, que define um ser vivo de forma única na natureza. Portanto, a essência de Adão está também representada pelo seu DNA. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa estrutura. O DNA é um entrelaçamento de duas hélices que são ligadas entre si por aquilo que é chamado por bases nitrogenadas. O DNA humano possui 4 bases nitrogenadas e elas são representadas pelas letras A, T, G e C. Essas bases se unem sempre dessa maneira: adenina com timina, A com T, guanina com citosina, G com C. Sempre é dessa maneira. O que acontece é que essa sequência de combinações pode variar imensamente, e é justamente essa variação que vai ser responsável pelas características de um ser vivo. Então, quando o homem fala, esta é osso dos meus ossos, ele também faz uma referência àquela que foi formada a partir do seu próprio DNA, daquilo que lhe era mais único, mais particular como ser humano. Vamos olhar para um texto que vem um pouco antes, no verso 20. O homem deu nome a todos os rebanhos, às aves dos céus e a todas as feras. Mas, para o homem, não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Existem 2 pontos muito importantes aqui. O primeiro deles é que Adão nomeou todos os animais. E para fazer isso,
ele precisou conhecer a essência de cada animal, ou seja, as suas características, o seu comportamento, as suas inclinações. E por que Adão precisou de tudo isso? Porque Adão naturalmente utilizou aquele idioma que ele recebeu de Adonai, o idioma da criação, o hebraico. Foi assim que ele nomeou cada animal. E como já sabemos, cada palavra em hebraico, ela carrega a natureza daquilo que ela representa. As palavras no hebraico não são simplesmente como as palavras no português, no inglês ou qualquer outro idioma, mas no hebraico as suas letras trazem informação sobre aquilo que ela nomeia. São como pedras que constroem a essência de uma palavra. Nós já tratamos desse conceito em alguns vídeos e em todo estudo nós realmente fazemos essa imersão em cada palavra para compreender a sua natureza. E para aqueles que são novos também e querem conhecer um pouco mais a respeito desse ponto, eu indico a vocês que procurem informações também a respeito do primeiro curso do canal, Hebraico, o Código-Fonte da Criação. Lá nós abordamos todos esses aspectos, o porquê o hebraico é chamado por língua da criação. Lá você encontra todos os subsídios para compreender esse ponto, numa varredura desde as escrituras, a literatura rabínica e a própria história. É um curso que vai te embasar a conhecer tudo isso. E lá também apresentamos em maior detalhe esse ponto a respeito da nomeação dos animais. É um curso que já foi lançado há alguns meses e eu tenho a grande alegria de dizer que até o momento ele foi avaliado com 5 estrelas por todos os alunos. Então, se você tem esse interesse, basta acessar o descritivo de qualquer vídeo, lá tem o link da página de apresentação com todos os detalhes, além disso também na própria página do canal. Então, como estávamos falando, o hebraico ele realmente carrega toda essa informação e Adão estudou cada animal para poder nomeá-lo de acordo com aquilo que ele era. E dentre todos eles, Adão não encontrou um semelhante a ele. E quando falamos nessa semelhança, temos também 2 níveis de entendimento. O primeiro, naturalmente, é físico. Dentre os animais, Adão não encontrou outro ser humano. Também não encontrou alguém que tivesse o mesmo nível emocional ou espiritual, ou seja, alguém dotado de inteligência, de Neshama, a partícula divina, aquela que Adonai soprou diretamente sobre o homem, lhe capacitando como um ser inteligente, capaz de raciocinar, tomar suas decisões. Isso não acontece com os animais. Apenas o homem recebeu esse sopro. Portanto, não havia para Adão essa companheira, um ser da mesma espécie, que tivesse a mesma essência física e espiritual. Portanto, quando ele vê Ravá, ele compreende que aquela sim veio de dentro dele, da sua essência biológica e também da essência do Criador. Aquilo que eu falei há pouco a respeito do hebraico carregar a essência daquilo que ele nomeia, pode ser inclusive notado aqui nesse mesmo verso que já analisamos. Vamos olhar agora a última parte dele, que trata a respeito das palavras Ish, homem, e Ishá, mulher. Vejam aqui as 2 palavras. Quando o homem diz que ela será chamada Ishá, porque veio do Ish, percebemos visualmente essa derivação. 2 letras, 2 partes de Ishá, da mulher, vieram realmente da palavra Ish, homem. Ambas possuem as letras Aleph e Shin em comum, como uma raiz, uma mesma origem. Então, quando olhamos o texto original, o hebraico ainda nos oferece mais esse ângulo, onde a própria palavra mulher, Ishá, realmente foi tomada do Ish, homem. E existe ainda algo muito interessante na relação entre esses 2 termos. Percebam a letra que diferencia cada uma dessas palavras. No homem, nós temos a letra Yud,
e na mulher a letra Re. Essas duas letras juntas, elas formam o nome Yah. Yah é uma redução do nome de Adonai, do tetragrama Yud, Re, Vav, Re. O nome Yah, inclusive, é muito utilizado no livro de Salmos, como esse verso aqui onde lemos: Cantai a Elohim, cantai a Deus, salmodiai ao seu nome, exaltai aquele que cavalga nas nuvens. Yah é seu nome, exultai, pois, na presença dele. Então, o que vemos aqui é realmente incrível, porque o próprio nome do Criador foi representado aqui também em cada um dos gêneros do ser humano, aquele que foi criado à sua imagem. E para fechar essa análise, vamos ver agora, em nível mais profundo também, como foi esse processo da formação da mulher. Lemos aqui em Gênesis 2:21. Então Adonai Elohim fez cair um pesado sono sobre Adão, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Aplicando agora todas aquelas informações sobre a fisiologia dos ossos, como eles são internamente, como funcionam, o que produzem, vamos ter um entendimento muito mais apurado do que está descrito. Na verdade, estaremos lendo esse texto em nível profético, com práticas que não há muito tempo são realizadas pela medicina. Quando lemos que Adonai Elohim fez cair um pesado sono sobre Adão, hoje em dia essa referência já nos fica evidente. A aplicação da anestesia. Adão realmente foi preparado para passar por uma cirurgia, onde Adonai retirou uma de suas costelas. E da mesma maneira podemos inferir que tirar uma das costelas é uma linguagem simples para dizer que Adonai retirou o DNA de Adão, o DNA que estava contido nas células tronco presentes na medula óssea da sua costela. Adonai trabalhou com a essência de Adão, esse DNA que estava contido nas suas células tronco, aquelas que podem dar origem a uma diversidade enorme de células, podem vir a ser praticamente qualquer parte do organismo. E desse DNA retirado da costela, desse osso de Adão, o Criador formou a mulher. A costela, inclusive, é um dos melhores ossos para se retirar células-tronco, porque é um osso que fica bem aparente à pele, não está profundo, e também a costela é uma das grandes produtoras de medula óssea. Ela é um daqueles ossos que continua produzindo sangue até o fim das nossas vidas. Portanto, biologicamente, faz todo sentido Adonai ter usado o DNA que estava embutido na sua costela para formar dali Havá. E há também um outro ponto importante que vemos no próprio hebraico. Na continuidade lemos: e da costela que havia tirado do homem, Adonai Elohim Vayaben, construiu uma mulher e a levou até ele. Esse termo nunca vai aparecer assim em qualquer tradução. Porém, o hebraico traz exatamente essa forma. O termo Vayaben vem do verbo baná, que significa construir algo novo a partir de partes do original. Nesse caso, não é construir do nada, como Adonai fez muitas coisas, mas é construir algo novo utilizando algo já criado. E é exatamente isso que vemos aqui. Havá não foi construída do nada, como Adão, mas ela veio dos seus ossos, da sua essência, do seu DNA, nessa parte mais intrínseca ao ser humano. Até esse momento, falamos dos ossos como essência do corpo humano, da sua parte fisiológica. Agora vamos falar sobre eles em nível alusivo, nível metafórico, como essência da alma, a essência de uma pessoa, o seu caráter, as suas atitudes, as suas realizações. Os ossos também estão representados nesse aspecto mais interno do ser humano. Vamos então ver mais alguns textos agora dentro dessa perspectiva.
Lemos em Shemot, Êxodo 13:19. O contexto é depois que o povo todo saiu do Egito. Moshe levou consigo também os ossos de Yosef, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Elohim certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Yosef, como sabemos, passou grande parte da sua vida regendo o Egito, e lá ele também faleceu. Porém, ele não quis que os seus ossos permanecessem lá. Ele não quis que a sua essência judaica permanecesse naquela terra, mas que voltasse à sua terra de origem. Então, fazendo essa leitura, compreendemos que muito mais do que carregar os ossos de Yosef, Moshe levou consigo também a essência dele. Yosef foi um homem forte, paciente e humilde, que venceu enormes desafios e se manteve fiel a Adonai a todo o tempo. Todas essas características que marcaram a vida de Yosef foram fundamentais para que Moshe, no mesmo espírito, também liderasse seu povo, conduzindo milhares à terra prometida. Etzem Yosef, a essência de Yosef, de José, estava também com Moshe, e ele a levou consigo junto com seus ossos, no seu espírito. Mais alguns textos muito importantes, que trazem a mensagem que nenhum osso será quebrado. O texto inicial dessa mensagem consta em Êxodo e também em Números e se refere aos ossos do Cordeiro de Pêssar. Desde a sua saída do Egito, esse foi um dos primeiros mandamentos que os hebreus receberam, a festa de Pêssar, e como tratar esse cordeiro, que era um dos elementos principais. Dentro dos regulamentos de celebração dessa festa, está dito: numa só casa se comerá o cordeiro. Não levareis daquela carne fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Nós vemos uma outra referência em Salmos 34. Muitas são as aflições do justo, em hebraico do tzadik, mas de todas elas Adonai o livra. Ele lhe preserva todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. E essas duas referências serão depois aplicadas a Yeshua. Lemos em João 19: porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Quando Yohanan, João, trata do Mashiach, ele o compara a esse cordeiro de Pêssar, cujo sangue foi passado nos umbrais das portas, libertando os primogênitos hebreus da morte. E o chama também por ser Elohim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Além disso, nesse texto também é feita uma referência ao Salmo 34, onde Yeshua é retratado como esse tzadik, o justo enviado por Adonai. E desse justo, nenhum osso seria quebrado. A referência literal aqui é bastante clara, porém, quando aplicamos esse significado importante da palavra etzem, vemos algo mais. Além dos ossos, percebemos que a essência de Yeshua permaneceria intacta, ainda que ele tivesse sido oprimido, ferido e lacerado. Nada poderia quebrar, destruir ou comprometer o que Yeshua deixou de si mesmo no mundo. Portanto, nem os ossos, nem a essência de Yeshua jamais seria quebrada. Os 4 níveis do Pardês, que é aquela leitura em aprofundamento, estão também representados no corpo humano. Começando pelo Pshat, o nível simples, representado na pele, adentrando ao Remes, que é a dica, a alusão nos nossos músculos, algo já mais interno, seguindo depois para o Drash, que é a procura, simbolizado pelos nervos, e por fim, o Sod, o segredo, aquilo que está oculto da superfície, assim como os nossos ossos, que são a parte mais interna e simbolizam a essência daquilo que somos. Até o momento estávamos nas camadas superficiais, na pele, nos músculos, mas agora já temos condição de avançar, de entrar realmente nos ossos do nosso estudo,
onde estão as revelações mais profundas. Percebemos, com tudo que já estudamos, que os ossos estão diretamente relacionados à vida, à produção da vida, à produção do sangue, até mesmo o nome de Havá, essa que veio do osso da essência de Adão e está também diretamente relacionada à vida. Mas, além da vida, os ossos estão também diretamente ligados à ressurreição. E dentro desse contexto, o texto mais claro da Escritura está no profeta Yehezkel, Ezequiel, capítulo 37, onde ele trata por inteiro de uma visão que o profeta teve sobre um vale repleto de ossos secos. E nesse vale acontece um milagre. Os ossos se ajuntam, criam tendões, carne e pele sobre eles. E esses corpos, eles são preenchidos pela Ruach, pelo Espírito, e retornam à vida. Esse é um dos relatos mais importantes da ressurreição. Portanto, percebemos aí nesse texto que a ressurreição, ela acontece a partir dos ossos. Os ossos já estavam completamente secos e sem vida, porém, a ressurreição se dá a partir deles. E dentro da tradição judaica, existem textos que falam a respeito de um osso em particular, por onde inicia a ressurreição. Vamos agora conhecer e compreender esse osso. Podemos chamá-lo por osso da ressurreição. É um único osso do corpo humano e ele é considerado indestrutível. Essa interpretação vem do seguinte texto em Salmos 34, 21, nas Bíblias cristãs, verso 20. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Esse texto é o mesmo que vimos há pouco, uma referência profética para os ossos de Yeshua, onde nenhum deles seria quebrado. Esse texto pode ser lido de duas maneiras. Uma delas é essa que vai constar nas traduções. Porém, esse verso também pode ser lido desta maneira. Ele guarda todos os seus ossos. Um deles não se quebra. Essas palavras em azul, elas podem ser lidas exatamente desse mesmo jeito. Então, temos uma frase com duas abordagens. São complementares e não excludentes. Ambas são verdadeiras. Nós precisamos sempre analisar os textos da tradição, esses midrashim, dentro da perspectiva correta. Logicamente, hoje em dia não há mais nenhum resquício de ossos de pessoas que viveram há muito tempo atrás. Porém, isso não impedirá Adonai de reconstruir um corpo humano perfeito, completo, da mesma maneira que ele foi um dia, com seu mesmo DNA, todas as suas mesmas características na ressurreição dos mortos. E ainda que nesse momento não existam ossos ou mesmo o DNA de muitas pessoas que já morreram, Adonai não está restrito ao tempo. Ele tem acesso pleno aos dias de todos os seres humanos sobre a terra e, naturalmente, aos seus ossos também. E esse osso da ressurreição, ele tem um nome, chama-se luz. É um nome em hebraico e no português nós temos também uma palavra idêntica, porém com significado diferente. E existem duas interpretações diferentes a respeito da localização desse osso no corpo humano. Uma delas diz que esse osso é o que está no topo da coluna cervical, chamado por vértebra C1. Ele se coloca aqui bem abaixo do crânio. E um fato muito interessante é que na altura desse osso fica apoiado o nó do tefilim. Tefilim, para aqueles que não conhecem, é uma parte da indumentária judaica utilizada em orações, composta de uma caixinha preta que tem um pergaminho dentro com alguns textos da Torá. Essa caixinha é presa por um cinto de couro aqui na cabeça e o nó dela fica apoiado justamente nessa altura da nuca. E além dessa peça, há também o tefilim do braço, que é enrolado aqui normalmente no braço esquerdo e utilizado em conjunto. Essa parte da indumentária judaica, utilizada normalmente nas orações da manhã, ela está fundamentada nesses dois textos.
Também atarás estas palavras por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os olhos, porque Adonai com mão forte nos tirou do Egito. Então, o tefilim é como um memorial da saída do povo do Egito. E o seu nó, então, ele fica preso aqui, exatamente na altura do osso luz. E a outra abordagem seria que esse osso é o último osso do sacro, essa parte que fica na pelve e chamado por cóccix, destacado aqui em vermelho. E além de ser o osso da ressurreição, luz também significa amêndoa. Na verdade, provavelmente o osso tenha recebido esse nome devido ao seu formato semelhante ao da amêndoa. Além disso, luz também é o antigo nome de Betel, que significa casa de Deus, uma região ao norte de Israel, onde se deram acontecimentos muito importantes, e nós vamos também falar deles mais à frente. Além de luz, existe uma outra palavra também usada para amêndoa. É a palavra shaked, que vem do verbo shakad, que significa observar, acordar. E o que de fato a amêndoa tem a ver com esses significados? Muito! A amendoeira é a primeira árvore a despertar após o inverno. Ou seja, depois daquele período onde as árvores secam, onde caem suas folhas e elas não produzem nada, quando o inverno começa a dar lugar à primavera, a amendoeira, a shaked, é a primeira árvore a despertar, a brotar novamente. Portanto, a amendoeira é símbolo da ressurreição. Ela passa pelo inverno da morte e ressurge antes de qualquer outra árvore. Há, inclusive nas Escrituras, um belo relato sobre a amendoeira e a ressurreição. No dia seguinte, Moshe entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Aharon, pela casa de Levi, havia brotado, e tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas, shekedim. A vara de Aharon, a única que floresceu dentre todas as demais que foram colocadas dentro do Mishkan, foi o sinal de Adonai, dando legitimidade ao sacerdócio de Aharon. Então, como vemos, de uma vara, um galho retirado da árvore, onde já não havia mais alimentação, ela floresceu pelas mãos de Adonai, um símbolo claro da ressurreição daquilo que já estava morto. Voltando à palavra luz, vemos que ela tem uma ocorrência única nas Escrituras com o sentido de amêndoa ou amendoeira. Portanto, algo muito relevante no qual nós devemos prestar atenção. Vamos ler aqui o texto e o contexto onde essa palavra acontece. E ela está aqui destacada em azul. E Jacó, tomou galhos verdes de álamo, de amendoeira e de plátano. Em algumas traduções consta como castanheiro. E, descascando nelas riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia. E colocou as varas que descascara em frente dos rebanhos, nos coxos, onde bebiam, e concebiam quando vinham beber. E o rebanho cruzava diante dos galhos, e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Esse texto, todo esse procedimento que Yaakov fez é bastante enigmático. Algumas pessoas, inclusive, consideram que Yaakov estava trabalhando com certo tipo de magia para conseguir essas crias malhadas, salpicadas e listradas. Mas Yaakov, conhecedor e seguidor dos preceitos divinos, naturalmente não iria utilizar nenhum tipo de magia para tal coisa. Então, precisamos olhar com atenção e ir a fundo nesse texto para tentar descobrir o que de fato aconteceu aqui. Vamos começar analisando um pouco as espécies que estavam envolvidas nessa situação, tanto de árvores dessas varas que ele colocou, quanto do rebanho, que eram de animais pequenos, cordeiros ou cabritos. A primeira árvore, chamada por Livné, é o álamo, ou também conhecida por álamo branco.
Esta palavra, livné, ela vem do verbo lavan, que significa ser branco ou fazer branco. E esse fazer branco é uma referência a fazer tijolos, quando a massa do tijolo tem aquela argamassa branca, ou também pelo fato de ela precisar ser muito aquecida, tornando-se até mesmo esbranquiçada por causa do calor. Nós já tratamos, inclusive, de todo esse contexto em um outro vídeo do canal. E como vocês veem, o verbo lavan, ele também é o nome de uma pessoa e significa branco. Ele é o nome de Labão, o sogro de Jacó. Vemos então que já há uma ligação interessante aqui no nome dessa árvore que Jacó usou e do seu sogro, que é aquele que também lhe causou muito transtorno em relação a esses rebanhos. E essa árvore tem uma peculiaridade que faz jus ao seu nome. A frente das suas folhas é verde, mas as costas são brancas. Por isso o nome da árvore tem essa raiz no branco. E aqui nessa imagem vocês podem ver o tronco dessa árvore, como ela se apresenta. Ela também tem um tronco esbranquiçado, com todas essas manchinhas de uma cor mais natural, mais cor de madeira. Quando olhamos para o aspecto dessa árvore e para o rebanho que nasceu, olhando para essas árvores, percebemos algo muito interessante. Uma semelhança com aqueles chamados de Nekudim, que significam as crias salpicadas. O termo Nekudim vem da mesma raiz de Nekudot, que são aqueles pontos da acentuação massorética do hebraico. Todos os pontos colocados aqui nas palavras hebraicas, eles representam as suas vogais e também a tônica da palavra. O hebraico é um alfabeto consonantal, ele só tem consoantes, portanto, é necessário indicar quais as vogais devem ser lidas em cada palavra. É isso que é a acentuação massorética, que é feita por meio dos nekudot, por meio dos pontos. E aqui vocês podem ver então uma dessas crias que tem justamente esse padrão de pelo salpicado, pequenos pontos, exatamente como os nekudot. E elas são chamadas em hebraico de nekudim. Agora percebam a semelhança que há entre o padrão de pelo desse animal e o padrão dessa árvore, branca e salpicada com esses pontos. Guardem essa curiosa informação por enquanto. Vamos agora observar a amendoeira, luz. Como vocês podem ver aqui na imagem, é um padrão de estrias, como se fossem listras, riscas. E esse padrão, ele nos conecta diretamente àquelas crias chamadas por akudim, que são justamente as listradas. E esse termo tem um ponto muito interessante. Akudim vem do verbo akad, que significa amarrar. E quando falamos em akad, existe uma conexão direta com um acontecimento importantíssimo das Escrituras, ligado ao pai de Yaakov, Yitzhak, que é a sua amarração, a chamada Akedah. Quando Abraham subiu o monte com seu filho para o sacrifício, ele amarrou as mãos e pés de Yitzhak, produzindo marcas na sua pele, como listras. E foi por causa dessas marcas de corda que ficaram no corpo de Isaac que o episódio recebeu esse nome, Akedah, a amarração. E vejam só, a cria dessas ovelhas, esse padrão de listras, ele existe exatamente nas suas perninhas também. É como se a ovelha fosse amarrada, exatamente como Isaac. Nas suas patinhas da frente e nas suas patinhas de trás, ela tem essas listras pretas. E por isso elas são chamadas de akudim, listradas. E por fim, a última árvore, chamada por Hermon, que é o plátano. Esta palavra tem origem no verbo aran, que significa estar nu, ser astuto, sutil, ardiloso. Vejam que interessante. Novamente, nós temos aí uma condição muito próxima de todo o contexto que Jacó viveu junto ao seu sogro Labão. Uma vez que Labão, realmente ele foi astuto, ele foi ardiloso com seu genro,
mudando o salário dele em relação ao rebanho por 10 vezes. Então essa árvore também está ligada a todo esse contexto da vida de Yaakov. E as características dessa árvore estão diretamente relacionadas a essa palavra. De fato, é por essa razão que ela tem esse nome. Vejam que no hebraico realmente tudo faz sentido, porque aquilo que nós temos como origem de uma palavra, ela define a sua característica. Ela define de fato a essência de cada ser. Por isso, o nome que define cada pessoa, cada coisa, cada parte da natureza é muito relevante, porque ele refere-se exatamente à sua essência. E essa árvore, Hermon, o plátano, ela se desfaz da sua casca, deixando partes do tronco aparente. Ou seja, ela se desnuda, exatamente como o verbo que dá origem a ela. No inverno, ela perde totalmente as suas folhas, ficando despida. Seguindo a mesma linha de pensamento, conseguimos fazer uma referência direta com a outra cria do rebanho, essas chamadas por telaim, ou seja, malhadas ou manchadas. A palavra telaim vem do verbo tala, que significa cobrir com pedaços, manchar, colorizar, trabalhar como se fosse uma tapeçaria. Vejam que o tronco dessa árvore segue exatamente esse padrão. Ele é totalmente manchado, é como se ele fosse coberto com vários pedaços diferentes. É uma tapeçaria natural realmente. E ele faz referência aos cordeirinhos telaim. Vejam que a pelagem dele é exatamente como a árvore, toda cheia de manchas. Percebam então como há uma relação muito precisa entre todas essas árvores que Yaakov usou e o padrão de pelos dessas crias do rebanho. Nada absolutamente por acaso. Quando nós estudamos um pouco sobre essas árvores, como elas são, como elas se apresentam, os seus nomes em hebraico, nós percebemos esses paralelos precisos com as crias. E muito além disso, percebemos que cada um desses elementos tem uma relação direta com a vida de Yaakov. Livné, o álamo branco, é aquela árvore que tem origem na palavra Lavã, o nome do sogro de Yaakov. Luz, amendoeira, vai fazer referência a Beitel, um lugar onde Yaakov também esteve. De fato, foi ele mesmo que trocou o nome dessa área chamada por Luz para Beitel. E por fim, o plátano, Hermon, que está associado a essa palavra, ser astuto, sutil, toda essa condição que Yaakov viveu junto ao seu sogro. Então, todas essas árvores conectadas com cada uma das crias estão também conectadas com Yaakov e com tudo isso que ele viveu junto ao seu sogro. E tudo isso que foi apresentado aqui é a fundamentação para a nossa análise em relação aos ossos e ao que aconteceu de fato nesse episódio. O que essas varas realmente puderam influenciar na origem dessas crias com manchas. Vamos olhar para tudo isso dentro de um ponto de vista científico, sem deixar de lado o milagre de Adonai, mas esquecendo completamente dessa teoria errônea de trazer magia a tudo isso. Toda essa conexão entre as cascas de árvores e a pelagem dos animais realmente é muito interessante, é um paralelo perfeito que a Escritura nos mostra. Porém, será que apenas de olhar essas varas, as ovelhas davam crias de acordo com o padrão de cada árvore? Biologicamente, isso não faria sentido. Vamos tentar entender, então, como que se deu esse processo, através dos meios naturais. Não estou excluindo o fato de poder ter acontecido um milagre em tudo isso, mas vamos tentar entender esse mecanismo pela própria natureza. Pois Adonai também age dessa maneira, diretamente sobre os aspectos físicos, naturais. E quando olhamos para esse ponto, vamos encontrar uma relação muito próxima de todo esse processo que Yaakov estava fazendo para a reprodução dos seus rebanhos, justamente com os ossos. E isso se dá por meio das varas que ele utilizava.
O primeiro ponto que nos chama a atenção é essa semelhança natural que existe entre as varas e os próprios ossos. Ambos são estruturas rígidas de sustentação e a cor interna de cada vara é branca, a mesma dos ossos. E Yaakov trabalha justamente em cima desse aspecto. Antes de colocar as varas nos bebedouros, ele as descasca, expõe o seu branco, a sua parte interna. E ao fazer isso, ele está expondo a essência de cada vara, os componentes químicos, biológicos, que fazem parte de cada uma dessas espécies. Assim, as águas que os animais bebiam estavam impregnadas dessas substâncias. O rebanho bebia da essência desses ramos, de todos esses componentes químicos, biológicos que cada vara continha. O que acontecia então é que Yaakov estava influenciando a essência, o DNA de cada cria, todo esse conjunto genético que dá origem à pelagem de uma forma ou de outra, e nesse caso, a essa pelagem malhada. Vamos ver então como isso funciona. Para compreender melhor esse processo, precisamos destacar aqui 2 pontos diferentes. Vamos falar rapidamente a respeito da genética e também da epigenética. O que são esses 2 conceitos? A genética, ela estuda a informação contida nos genes de cada ser vivo, que é recebida por hereditariedade, de pai e mãe para filho. A cor dos olhos, por exemplo, formato do nariz, comprimento dos dedos, tipo de sangue, as características de um ser vivo, elas vêm da sua linhagem, de pai, de mãe e dos seus ancestrais. E também a predisposição para algumas doenças também é genética, ou seja, ela é herdada de toda a sua ancestralidade. Agora, a epigenética já é um pouco diferente da genética. Ela é um ramo da ciência que estuda como os genes podem se expressar sem que ocorra alteração da sequência do DNA. Ou seja, toda essa herança genética recebida por cada ser vivo, ela pode se manifestar de formas diferentes. Então, a epigenética estuda essas manifestações. O ambiente e o comportamento têm grande influência na maneira pela qual os genes se manifestam. Indivíduos com uma carga genética muito próxima, por exemplo, irmãos que vêm do mesmo pai, da mesma mãe, têm os mesmos ancestrais, normalmente eles têm uma carga genética muito parecida, porém podem ter respostas fisiológicas diferentes a cada evento. Dentre 2 irmãos, por exemplo, um pode ter a saúde bem mais frágil do que o outro. Ele pode ficar doente com muito mais facilidade, ter uma imunidade muito mais baixa. Isso devido ao seu estilo de vida, ao seu estilo de alimentação ser bastante diferente do seu irmão. Mesmo que eles tenham uma carga genética parecida, o tipo de vida que cada indivíduo leva pode interferir de forma positiva ou negativa em relação àquilo que ele recebeu por herança genética. As mudanças epigenéticas, elas não alteram o DNA. Por exemplo, você ter um estilo de vida saudável, se alimentar bem, fazer exercícios, tudo isso não vai alterar aquilo que você recebeu por herança. Porém, esse seu modo de vida, ele pode alterar a forma como o seu organismo trabalha, como ele lê todas essas informações que você recebeu. Portanto, de forma bem simplificada, a genética representa aquilo que eu tenho, aquilo que eu recebo por hereditariedade dos meus pais, dos meus ancestrais. E a epigenética é o que eu vou fazer com aquilo que eu recebi. Então, mesmo que eu tenha recebido algo não muito favorável dos meus ancestrais, eu posso ajudar o meu organismo a não manifestar esse lado ruim que eu recebi pela genética. Vamos então olhar esse episódio dentro desses 2 aspectos, da genética e da epigenética. Como acontecia isso com os rebanhos?
Quando tratamos dentro do âmbito da genética, existem estudos científicos que mostram benefícios para o rebanho com a ingestão de substâncias presentes nessas árvores. Por exemplo, taxas mais elevadas de gestação, reprodução e nascimentos múltiplos. Elas também são eficientes contra doenças e distúrbios urogenitais e gastrointestinais e ainda têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Então, todo esse conjunto de substâncias dessas árvores, elas realmente poderiam ajudar a genética já presente nos animais em todo esse processo, com mais gestações, com mais filhotes, evitando ou curando algumas doenças do rebanho. E, portanto, eram muito benéficas. Os animais não apenas bebiam dessa água, mas eles também podiam se alimentar dessas plantas que estavam no mesmo lugar onde eles ficavam. Então, eles tinham um ganho de saúde para o seu organismo e o resultado genético, então, de todo esse processo seria uma reprodução aumentada, mais filhotes e melhorada, filhotes mais fortes, com genes melhores. E assim, os rebanhos ficavam cada vez mais fortes. Lembrando ainda que Yaakov só colocava as varas diante dos animais mais fortes, aqueles que vinham se reproduzir antes, no período correto. Então, esses animais que já eram mais fortes geneticamente, eles estavam reproduzindo entre si, dando origem, portanto, a crias também mais fortes e saudáveis. Esse é o ponto de vista da genética, ele está totalmente em acordo com o relato que vemos das Escrituras. Agora, analisando o texto em relação à epigenética, tudo aquilo que pode ser feito para melhorar, influenciar os genes, podemos ver o seguinte: um carneiro ou um cabrito, ele pode receber uma herança genética para ter pelagem de cor sólida ou manchada. Porém, ainda que ele receba só genes para a cor sólida, alguns destes podem não se manifestar de forma plena, ou seja, a 100% em todas as células, fazendo então com que as crias nasçam malhadas, listradas ou pintadas. Para exemplificar esse ponto, eu trago aqui uma imagem de 5 ratinhos que têm exatamente o mesmo DNA. São ratos de laboratório produzidos por clonagem, então geneticamente são idênticos. Porém, vejam que cada um deles tem uma cor diferente. E isso acontece porque esse gene da cor sólida, ele pode se manifestar de formas diferentes. No primeiro, que é um rato inteiro de cor amarela, esse gene está a 100%, ele está ativado em todas as células. Já no segundo, ele tem algumas manchas, é levemente manchado. Então, esse gene já não apresenta a força total. No terceiro ratinho, ele já apresenta uma quantidade maiores de mancha. No quarto, muito mais ainda, ele já é bem escuro. E por fim, o último já é completamente escuro. Isso significa que esse gene da cor sólida, que seria esse amarelo, está desativado em todas as células dele. Então, ele não recebeu nenhuma pelagem amarela. E isso poderia ter acontecido também com as ovelhas. Na verdade, essa não é a única possibilidade. Existe uma série de fatores que influenciam de geração para geração. É algo realmente muito complexo. Mas aqui é apenas uma dessas abordagens para que a gente possa entender como realmente essas crias saíram manchadas, listradas e pintadas. Tudo vem da manifestação ou não dos genes da cor. Porém, agora entra a epigenética, porque a ativação desses genes de cor, ser totalmente sólido ou ter manchas, ela pode ser influenciada pelo meio ambiente e pela alimentação dos animais, incluindo essas substâncias que estavam presentes na água. Então, como vemos, é perfeitamente possível explicar cientificamente o que aconteceu com esses rebanhos de Yaakov. A partir dessas substâncias que haviam nas plantas, nas varas verdes, dos animais que as comiam, que bebiam dessa água, isso realmente pôde trazer alguma alteração epigenética,
fazendo com que esses genes de cor se manifestassem nas crias com essas manchas. E o interessante é que a ciência nos dá subsídios para entender esse texto em grande profundidade, principalmente em relação ao que temos estudado. O porquê Yaakov teve que descascar essas varas, expor o seu branco, a sua parte interna, ou seja, a essência delas, todas essas substâncias químicas que vieram para a água e tudo isso depois influenciando a própria genética, ou seja, a própria etzem, a própria essência dos animais. Vejam como todos os pontos convergem e se ligam, apoiados nessa única palavra, etzem, ossos e essência. Daí conseguimos entender esse texto e construir de maneira clara o que aconteceu. A Torá não revela se essa atitude de colocar varas descascadas na água do rebanho veio do próprio conhecimento ou da observação de Yaakov, ou se foi uma direção da Ruach HaKodesh, de algo soprado para ele e não simplesmente do seu conhecimento natural. Há inclusive diferentes abordagens rabínicas na interpretação desse texto. Porém, independente dos efeitos desse processo, Adonai é o único que poderia permitir que os genes das crias seguissem o padrão de manchas. Então, de nada adiantaria Yaakov fazer todo esse procedimento se Adonai não permitisse ou quisesse que as crias saíssem dessa maneira. Porém, a Escritura nos mostra que essa era realmente a vontade de Adonai. Um pouco mais à frente, no capítulo 31, é dito que em sonho Yaakov teve conhecimento que Adonai o abençoaria com crias de pelo manchado. Então, tudo isso que aconteceu realmente era a vontade do Altíssimo. E o mecanismo que Yaakov utilizou pode ter sido uma forma de Adonai usar os meios naturais para abençoá-lo. Então, com todas essas narrativas, conseguimos perceber que a Escritura ela realmente estabelece um paralelo muito grande entre os ossos, a essência, que é outro significado da mesma palavra, o DNA, a criação, a recriação, que é a ressurreição, e essa ressurreição também sendo possível através das células-tronco, que estão dentro da medula óssea, todo esse contexto em relação à genética e à epigenética. Esses textos, quando lidos em nível mais profundo, eles realmente tecem toda essa história. Porém, nós também podemos olhar para tudo isso dentro da matemática divina. Isso é muito interessante porque é uma forma muito simples de estabelecermos essas conexões, de confirmarmos tudo isso que vimos aqui em textos e também de uma forma muito elaborada, estudando não apenas pela escritura, mas pela própria ciência, que inclusive dá fundamentação a todos esses textos bíblicos. Então vamos analisar aqui alguns paralelos da gematria que esses mesmos textos oferecem, trazendo uma confirmação a tudo que vimos. Vamos retomar aqui o verso que já lemos. Aqui destacado nas mesmas cores temos a palavra luz, que significa amendoeira, que é de onde parte toda a nossa análise, e as palavras em azul são de uma mesma raiz. A primeira significa descascou, e a segunda está traduzida como riscas. São esses descascados que Yaakov fez nas varas verdes. Essas palavras marcadas em azul, elas são o ponto-chave da ação de Yaakov. Afinal, foi com esse descascar que Yaakov conseguiu extrair a essência das varas, aquelas substâncias que se misturaram à água, contribuindo para que os rebanhos nascessem manchados, salpicados e malhados. Então, vamos olhar para essas duas palavras-chave. E é muito interessante quando fazemos isso. Quando tomamos, por exemplo, esse verbo no seu infinitivo, patsal, que significa descascar, e olhamos a sua gematria, vamos encontrar algo incrível. Exatamente a palavra que estamos estudando, etzem, que significa osso ou essência. Portanto, esse descascar,
ele está diretamente relacionado à essência. Quando Yaakov descascou as varas, ele estava de fato extraindo, trazendo à tona a sua essência, todas aquelas substâncias químicas, o DNA da planta propriamente. E quando olhamos para essa outra palavra do verso, petsalot, uma palavra no plural, que significa essas riscas, os descascados, encontramos a gematria de 606. E, não por acaso, ela vai fazer par com outra palavra, também no plural, que tem a mesma soma. E essa palavra é atzemot, a mesma, ossos ou essência. A mesma palavra que encontramos aqui no singular, tendo o mesmo peso do verbo no infinitivo, consta aqui no plural, tendo o mesmo peso do substantivo plural, das riscas ou descascados. Vejam a exatidão que a gematria traz, não apenas no singular, mas também no plural. Esses dois números então nos apontam que realmente esse descascar, ele trouxe à tona a essência dessas varas. E só para finalizar, mais uma frase que faz parte do mesmo texto. E colocou os galhos que descascou em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde vinham os rebanhos para beber, e acasalavam quando vinham beber. Essa frase nos mostra o que acontecia depois que Yaakov colocou as varas com a sua essência dentro da água. E o que há de muito interessante nessa frase é que esses dois termos grifados, os galhos que descascou e os rebanhos para beber, eles vão ter exatamente o mesmo valor, 1.282. Ou seja, os galhos que descascou de fato tinham uma função, os rebanhos para beber. Vejam como temos aqui a ação de Yaakov e o seu objetivo, e ambos têm exatamente o mesmo valor. Isso realmente é algo que nos surpreende e nos confirma que tudo isso que Yaakov fez tinha um direcionamento de Adonai, tinha um objetivo, e a bênção dos céus, ela veio através de tudo isso que Yaakov fez, descascando as varas, trazendo à tona a sua essência, para que os rebanhos bebessem. E daí vieram todas aquelas crias manchadas. Essa arquitetura matemática das Escrituras, ela realmente nos surpreende, porque seria impossível a qualquer homem fazer algo assim. Aqui encerramos o estudo de hoje, fechando com esse episódio dos rebanhos de Yaakov, que nos trouxe uma grande iluminação sobre todos esses aspectos que começam desde a palavra etzem, osso ou essência. Vimos que a partir dela somos levados a compreender diversos outros elementos, a ligação que os ossos têm com o próprio DNA humano, com a criação, com a ressurreição, e a partir daí surge a palavra luz, amêndoa, que é o grande símbolo da ressurreição. E esse episódio dos rebanhos, ele tem uma ligação íntima com a palavra luz, uma vez que ela é utilizada essa única vez nas Escrituras, como sinônimo da amêndoa ou amendoeira, o que nos conecta a esse episódio dos rebanhos de Yaakov. E essa mesma palavra luz vai nos levar a outro acontecimento muito importante, também na vida de Yaakov, o chamado Sulam Yaakov, a escada de Jacó. Aquele momento onde ele apoia sua cabeça sobre uma pedra, dorme e tem um sonho com essa escada, onde anjos subiam e desciam. Nós veremos na segunda parte desse estudo toda a relação que esse episódio também tem com a palavra etzem, ligando todos esses significados e ramificações que ela alcança. Eu espero que você tenha aproveitado esse estudo, um estudo bastante denso, um pouco complexo, mas que ele tenha trazido também novas perspectivas para você. Que Adonai sempre nos dê uma mente ativa, curiosa, investigativa, para buscarmos na sua palavra aquilo que há de mais profundo, a sua etzem. Obrigada a todos e até o próximo. Shalom!